Folha do Mate e a Terra FM estão em Santo Amaro do Sul, distrito de General Câmara. Essa vila histórica, que tem mais de 270 anos, que é banhada pelo rio Jacuí, tem uma relação muito especial com Venâncio Aires. Afinal, a capital nacional do chimarrão se emancipou daqui, em 1891. É uma relação, portanto, de passado, mas que segue muito atual. E para conhecer um pouco mais dessa história, a gente te convida a conferir essa reportagem especial aqui no Terra Play. No início do filme Um Certo Capitão Rodrigo, de 1971, o personagem interpretado por Francisco de Franco trota a cavalo por Santa Fé. A cena marca a chegada de Rodrigo Cambará à vila onde se desenrola um dos principais capítulos de O Tempo e o Vento, o maior clássico literário de Érico Veríssimo. O capitão percebe um lugar pacato, sem grandes movimentações e atrativos. Na ficção de Veríssimo, Santa Fé era exatamente assim. Mas quando voltamos para a realidade, essa parece ser a mesma impressão de quem chega hoje a Santo Amaro do Sul, atual distrito de General Câmara. O lugar, com sua arquitetura original, serviu de pano de fundo para o filme em questão. Além disso, a mesma Santo Amaro tem algumas curiosidades. É mais velha que Porto Alegre, esteve na rota do famoso naturalista francês Saint-Hilaire, é um dos pontos mais importantes da história gaúcha e foi elevada a patrimônio histórico brasileiro. E quando os portugueses começam a mandar para cá contingentes de pessoas para povoar, aí então que vem os açorianos também, né? Há uma preocupação em criar postos militares, né? Então se criam os fortes. São épocas de muitas guerras, né? E o Forte de Rio Pardo é um destes que é fundado. E Santo Amaro surge em 1754, então logo depois, né? Com essa intenção de criar ali um fortinho de víveres. O que significa isso? Tu teria um forte que receberia alimento, armas e que abasteceria o forte de Rio Pardo em necessidades. E era próximo do rio esse fortim. Hoje, há mais tempo atrás, se localizou alguns tipos de vestígios, né? Atrás de algumas casas, aquele quadrante histórico da vila. Que quando tu tá na vila, a igreja parece um lugar plano, mas ela fica numa colina, né? Saint-Hilaire teve em Santo Amaro e descreve a colina onde está a igreja, né? Então era um lugar privilegiado, porque era perto do rio e era um lugar mais alto. Então, além de ter acesso fácil com o rio, tu tinha uma visão ampla, geográfica, de um possível ataque, de uma chegada de outra embarcação, enfim. Então, como o Rio Grande do Sul tinha apenas 4 municípios, e a maior parte da porção estadual estava com Rio Pardo, né? Santo Amaro tinha essa função de ser o bastidor, o apoio. Tanto é que o projeto da vila, segundo o tombamento de Fã, são feitos por militares, engenheiros militares portugueses que estavam em Rio Pardo. E que aí replicam, né, alguns mapas urbanos e criam a vila de Santo Amaro. Numa vila fundada por portugueses, naturalmente a religiosidade é uma das marcas principais. E em Santo Amaro, a influência católica segue até hoje, mas com uma tradição diferente do que geralmente se vê por aí. E Santo Amaro também teve uma outra tradição que veio com os portugueses muito forte no Brasil colônia, que eram as Irmandades de Leigos. O que significava as Irmandades de Leigos? As Irmandades de Leigos era uma junção de homens que se uniam em torno de um santo. Interessante também, Santo Amaro tinha 2 irmandades. Tinha a Irmandade do Santíssimo Sacramento e tinha a Irmandade do Santo Amaro, que em 1814, se não me falha a memória, se fundiram numa só, que é a Santíssimo Sacramento e Santo Amaro, né? Que existe até Que hoje. existe até hoje. E raros municípios têm irmandades. E Santo Amaro, e isso é uma coisa impressionante, a
festa de Santo Amaro continua seguindo os ritos determinados pelo Estatuto da Irmandade. Há cerca de 8 anos, o venançoarense Edson de Paula, de 52 anos, integra a Irmandade e está no 3º mandato como provedor, que é um cargo semelhante ao de presidente. Na Vila Histórica, a festa de Santo Amaro ocorre desde 1787, ano da construção da igreja. Ela é a 4ª mais antiga do Rio Grande do Sul. Mais velha que ela estão os templos de Rio Grande, Viamão e Porto Alegre. O dia de Santo Amaro é 15 de janeiro, mas as festividades duram cerca de 10 dias, sempre no entorno da igreja, quando a vila recebe romarias e devotos de diversos municípios do estado. Além da igreja, mais 14 prédios foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 1998. A maior parte das edificações teve importantes funções no passado e serviram de moradia para personagens históricos. Uma delas é o casarão onde nasceu, em 1773, José Gomes de Vasconcelos Jardim, presidente da República Rio-Grandense durante os anos da Revolução Farroupilha. Atualmente, a maioria desses prédios é particular, com necessidade de alto investimento para o restauro, algo que foge das condições financeiras de muitas famílias. Muitas casas têm sofrido com a ação do tempo e vêm se degradando cada vez mais. A primeira casa é um exemplo. Está em ruínas e boa parte do telhado já cedeu. Uma das figuras mais conhecidas de Santo Amaro é uma venançoarense que fez da vila sua casa há mais de 40 anos. Olinda Guilhermina Conrad, de 82 anos, é a proprietária da pousada e restaurante Coqueiro. A gente sempre gostou de Santo Amaro. Desde criança eu conheci Santo Amaro. Quando eu era interna na Escola Normal Nossa Senhora Aparecida, as irmãs já ensinavam muito sobre a história. E Santo Amaro é o município mãe de Venâncio Aires. Santo Amaro se emancipou de Taquari no dia 4 de maio de 1881. E Venâncio Aires pertenceu a Santo Amaro durante 10 anos e 6 dias. Se emancipou de Santo Amaro dia 11 de maio de 1891. Nós fizemos a Rua da Praia, com a ajuda do prefeito. Construímos a Gruta de Nossa Senhora dos Navegantes. Fizemos 18 eventos da Festa Nossa Senhora dos Navegantes. Fizemos 18 eventos da Garota do Sol. Querida, o futuro de Santo Amaro não está perdido. Resta o que aqui para nós? Chegarem pessoas com garra, com coragem de investir e inovar a história do Rio Grande do Sul. Altair Miguel Heinen, de 72 anos, também é um venançoarense que fez de Santo Amaro moradia. O representante comercial aposentado se mudou em definitivo há 8 anos, mas já frequentava a vila desde criança. A minha relação começou desde a época quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Naquela época, o falecido pai, né, tinha um caminhão, a gente vinha e acampava na ilha. Né? Aí chegava, ficava acampado 30, 40, até 50 dias. Né? Então, desde aquela época. E aí a gente começou a vir seguido para cá. Então, na época, a gente pegava, depois ia na casa, né, de uns amigos de Venâncio, que na realidade, isso aqui, na época do auge, vamos dizer assim, acredito que em torno de 50% das pessoas, das casas que tinham aqui eram de Venâncio. O que eu mais gosto, vamos dizer assim, é a tranquilidade, né? Porque aqui a gente está longe de barulho, né? Está longe de bagunça, longe de aquele ruído de carro, que nem no nosso apartamento lá. É ônibus, é carro, é caminhão, é tudo barulhento. De noite até é moto, aí tu não consegue dormir. Aqui eu sempre digo assim, aqui a tranquilidade é tão grande que a gente consegue escutar até os pensamentos da gente.
Morador da Rua Venâncio Aires, o pescador Mauro da Rosa Fischer, de 71 anos, é conhecido como Alemão. Ele lembra com carinho dos tempos da ilha, que formava uma praia bonita e que atraía muita gente, e não nega que o lugar favorito dele sempre foi dentro das águas do rio Jacuí. Meu filho, eu me criei nele, né? Eu não abandono ele, não tem como abandonar. Às vezes eles brigam comigo, tu vai morrer na água. Não, mas me sinto feliz de morrer na água, né? Foi que eu escolhi a vida, não estudei também, né? Muito pouquinho, segundo o DM, e aí eu me dediquei a vida toda a pescar, né? E venda, a gente sendo sério, só tem venda do peixe, entendeu? Só não fazer sujeira para ninguém, tratar com a pessoa, ó, 10 quilos amanhã, a senhora entregar, vai mantendo o comprador. Não pode se vender por chegar paga R$1 mais, a senhora queima a pessoa que a senhora vende para vender para outro, aí isso estraga o comprador. E o que o senhor mais gosta em Santo Amaro? Minha filha, na verdade, eu passo o dia inteiro dentro da água. Se puder, o dia inteiro. Tem que viajar todo dia para se sentir feliz. Nem que não pegue nada, mas eu tenho que ir lá olhar para os matos, eu tenho que andar no rio. É isso que eu me sinto. O senhor se sente melhor dentro da água do que na terra? Melhor. Meu prazer é andar na água. Esse dia eu fui lá em Rio Pardo, comprei um motor novo para estreia, fui lá para Rio Pardo, posei 3 dias no mato sozinho e deu. Sem nada, hein? Foi pela água? Por água, fui lá em Rio Pardo. Outra figura conhecida é Enio Damasceno Viana, de 93 anos. Conhecido como Ticô, ele trabalhou por muito tempo como telegrafista na estação férrea, construída em 1883 e já há alguns anos desativada. Os trens de passageiro, eles faziam baldeação com um vapor Porto Alegre, vinha até aqui e eles faziam baldeação para seguir adiante, porque não tinha ponte no Barreto. Então foi construída a variante de Barreto a Vasconcelos Jardim, a Pós de Vasconcelos Jardim. Aí tudo vieram direto, não tinha mais aquela baldeação. E de carga a gente mandava areia tinha um depósito para carregar vagões de areia. Nós mandávamos muita areia para a zona de Caxias. Todos os trens de passageiro paravam aqui, com exceção dos trens minuano. Esses eram direto. Saía de Porto Alegre, parava lá em Rio Pardo. Santo Amaro desenvolveria com a devolução da sede, porque esta sede daqui do município foi um golpe político da era Vargas. Ele tinha caneta e pronto. E um coronel que era diretor do Arsenal de Guerra, é que levou todos os materiais aqui, todos os arquivos, foram perdendo pelo caminho. Então, em vez de fazer isso, eles tinham o poder da caneta. Por que eles não fizeram município de General Câmara lá e nos deixaram Santo Amaro como sede de município? O município é grande, daria para fazer isso. A fala de Ticô, que é carregada de saudosismo, vai ao encontro da opinião da historiadora Anajara Maria de Melo da Silva, que também coordena o Centro de Atendimento ao Turista, o CAT de Santo Amaro. Anajara é apaixonada pela história da vila e não esconde a emoção ao revelar o que está no desejo mais íntimo dela. O que a senhora vislumbra pensando no futuro de Santo Amaro? Ela tem futuro, Anajara? Olha, se o pessoal pensar que nem eu, aí eu acho que deveria ser a sede aqui de novo. A senhora acha que deveria ser Deveria ser aqui. Um reconhecimento histórico? Histórico. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros municípios daqui. Ele teve mais a história e a gente fez também a geminação de Santo Amaro, General Câmara com a Ilha do Pico, especificamente com a cidade de São Roque, que é uma coisa mais que temos uma ligação maior com Portugal do que
General Câmara, porque General Câmara, ele tinha o arsenal e agora não tem mais, né? O arsenal foi embora. Por que a senhora se emocionou quando falou disso? A história da senhora está aqui? Tá aqui. Para o futuro, espero que ela cresça bem mais do que agora e que eles deem mais valor à cultura. Com o intuito de valorizar tamanha história, algumas ações foram implementadas nos últimos anos pensando no futuro também. Entre elas, a Rota Turística Caminho Açoriano, criada em 2018. Quanto aos investimentos, o prefeito de General Câmara, Márcio Brandão, destacou a importância da vila, mas pondera que tudo depende de recursos. Eu vejo uma importância muito grande a questão do turismo, né? É um distrito histórico que a igreja das mais antigas também que tem no estado, né? Aí tem a prainha também, que é um lugar que tem bastante movimento, vem bastante gente vendo Santa Cruz, toda a região vão para ali, né? Então, o turismo é muito importante para o nosso município. Tem aquela obra grande ali, do acesso a Santo Amaro, né? Deus da entrada até lá, o centro, na verdade, né? E durante o mandato passado, o ex-prefeito Elton deu um início em alguns calçamentos ali, em outras ruas, e eu agora terminei, né? E a gente tem algumas ruas ali que precisa ser feito até ali no restaurante do Coqueiros e da Tiolinda. Aquele ali é um calçamento antigo, tem que fazer manutenção. E algumas ruazinhas ali que eu tenho também ideia de fazer, só que tudo depende de recurso, né? Esse calçamento a gente faz quase tudo através de emenda, né? Emenda parlamentar. Segundo a Prefeitura de General Câmara, com base nos dados de cartões do Sistema Único de Saúde, Santo Amaro do Sul tem 613 moradores. Pacata, se vê pouquíssima gente circulando durante o dia pelas ruas e praça. De comércio e serviços, Santo Amaro tem 2 mercadinhos, uma farmácia, 2 restaurantes, um posto de estratégia de saúde da família, a subprefeitura e uma fabriqueta de cuias e mateiras. A única escola é a Estadual de Ensino Fundamental Rio Grande do Sul, de 1º a 9º anos, e conforme a Prefeitura, apenas 25 alunos estão matriculados em 2025. Para quem gosta de história, Santo Amaro é um prato cheio. Um museu a céu aberto, onde às vezes se custa acreditar que prédios tão velhos continuam de pé. E talvez seja nesse ponto que está a magia de uma das vilas mais antigas do Rio Grande do Sul. Ela resiste. Santo Amaro não é apenas um pedaço importante da história de Venâncio Aires, é também do Estado. E não é porque é um lugar que está atrelado ao passado deve deixar de existir, ou pior ainda, que deve ser esquecido. O passado também merece um futuro, nem que seja somente para manter a memória, enquanto luta contra o esquecimento.